Olá, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje, do estudo de hoje, está muito interessante, irmãos. Inclusive, no começo, eu tive muita dificuldade para entender essa doutrina, mas depois, pela graça de Deus, pela glória de Deus, João 3, verso 30, para a glória dele, não para a minha, eu entendi essa doutrina maravilhosa, irmãos. Que é de Daniel 8, verso 14, que diz o seguinte: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Irmãos, que santuário foi purificado e quando começou e quando se cumpriu essa profecia? Eu só vou falar nesse vídeo sobre esses assuntos, tá? Então, irmãos, eu vou mais me datar a datas, tá? Muitas pessoas falam aqui que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias ou 1.150 sacrifícios. Mas para a gente saber, irmãos, se realmente aqui é dias ou, por exemplo, anos, vamos para o contexto de sacrifícios, que está em Números 28, aqui no verso 4, tá, irmãos? Números 28, verso 4. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Salmos, Esdras, Números. Por exemplo, Números 28, verso 4 diz o quê? Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Irmãos, aqui está falando que sacrifício diário, dias e de animais, é um pela manhã e outro pela tarde. Mas em Daniel 8, verso 14, o que diz? Olha a parte final para a gente resumir, tá, irmãos? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, irmãos, se fosse para ser dias, tinha que estar dessa forma. Ele me disse, até 2.300 manhãs e tardes, e o santuário será purificado. Mas não, Daniel 8, verso 14, fala que é até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, irmãos, já descobrimos que aqui não é 1.150 sacrifícios e nem 2.300 dias, porque a Bíblia aqui fala na expressão tardes e manhãs, e quando é para sacrifícios é manhãs e tardes, tá? E Daniel 8, verso 17 e 26 ajuda mais ainda, irmãos, nessa compreensão, tá? Olha que Daniel 8, verso 17 fala: Venho, pois, aqui é Daniel falando do anjo Gabriel, para perto da onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E verso 26, mais claro ainda: A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Irmãos, não era para os dias de Daniel. Então, não é 1.150 sacrifícios, não é 2.300 dias, tá, irmãos? Porque é para o tempo do fim e ainda dias muito distantes. Então, irmãos, já descobrimos que é dias muito distantes, não é dias e nem sacrifícios. Mas quando, irmãos? Daniel 9, versos 24 e 25, ó. Olha aqui Daniel 9, versos 24 e 25 diz, irmãos, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então está falando que 70 semanas é para o povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, né? Para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Isso se cumpriu em Jesus Cristo, na sua morte na cruz e ressurreição, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então Jesus, quando ele fosse para o céu, ele ungiu o lugar santíssimo do santuário celestial. E já descobrimos biblicamente em outros vídeos anteriores que existe um santuário celestial, né? Que Moisés ele foi divinamente avisado para fazer um santuário terrestre de acordo com o modelo do santuário celestial. Êxodo 25, versos 8 e 9 e 40, Hebreus 8, verso 1 a 5, etc. Tá, irmãos? Então, que acontece, irmãos? Então, a gente percebe, irmãos, que 70 semanas ia ser para o povo de Israel, depois Jesus Cristo ia vir aqui para a terra e morrer na cruz e subir aos céus e ungir um lugar santíssimo. Mas quando começou essa profecia, irmãos?
O verso 25 dá a resposta. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas, e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, irmãos, aqui está falando que era a saída para edificar e restaurar Jerusalém. Quando começou isso? Vamos para Esdras. É bom se vocês lerem depois Esdras capítulo 7 inteiro. Mas eu vou ler ali apenas os versos 7 e 13, tá, irmãos? Esdras. E depois disso eu vou falar como não foi dias, se de repente foi anos, tá, irmãos? Ó, Isaías, Esdras, capítulo 7, versos 7 e 13. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, o rei Artaxerxes, no 7º ano do rei Artaxerxes, ele permitiu que o povo de Israel fosse para Jerusalém. Verso 13, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então ele permitiu, irmãos, que Jerusalém, o templo, fosse reconstruído novamente, irmãos. Então, se cumpriu Daniel 9, verso 25, a data do começo da profecia, aqui em Esdras. Porque Esdras, através do rei Artaxerxes, que se cumpriu no ano 7º do rei Artaxerxes. Ele falou assim, eu dou um decreto que vocês vão para Jerusalém e pode construir e edificar Jerusalém. Então, irmãos, essa profecia começou quando? Em 457 a.C. Se não é dias, irmãos, é o quê? Será que é anos? Eu vou ler Números 14, daqui a pouco eu falo quando se cumpriu essa profecia do santuário ser purificado, tá, irmãos? Então, nós descobrimos que não é sacrifício diário, não é dias, é para dias muito distantes, para o tempo do fim, e descobrimos que a profecia se começa no reino do rei Artaxerxes, no 7º ano. Irmãos, então vamos para descobrir agora o começo e o fim da profecia. Números 14, verso 34, diz o quê? Praticamente um dos capítulos e versículos últimos que eu vou ler, tá, irmãos? Números 27, 22, números 14, verso 34, irmãos. Números 14, verso 34. 15, quase encerrando, tá, irmãos? Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Irmãos, em profecias, dias equivale a um ano. Então, o que isso significa? Que ali não é 2.300 dias, nem 1.150 sacrifícios, ali são o quê? 2.300 anos, irmãos. Então aqui a Bíblia é claríssima em Números 14, verso 34, que cada dia equivale a um ano em profecias, tá? Isso também é repetido em Ezequiel 4, versos 6 e 7, irmãos. Irmãos, isso então começou o quê? Inclusive essa aqui é a Bíblia Andrews, uma Bíblia ótima de estudo, eu indico para vocês estudar a Bíblia profundo, né? Então, irmãos, essa profecia do santuário ser purificado, de Daniel 8, verso 14, ela começou no ano 457 a.C. e se cumpriu, só fazer as contas, né? 2.300 anos se cumprem em 1844. Então, em 1844, irmãos, o santuário começou a ser purificado, né? O santuário foi purificado, irmãos. Então, descobrimos a profecia de Daniel 8, verso 14, se cumprindo
em 1844. Tá bom, irmãos? Que estudo maravilhoso. Só apenas um resuminho, tá, irmãos? Depois eu faço um vídeo mais detalhado. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Graça e paz.